Olá pessoal, ontem eu fiz um vídeo sobre a Zafino, a empresa que a Audiopac está representando no Brasil agora, e hoje eu vou mostrar a linha top de cabos dessa empresa, vou falar sobre as características técnicas, os incríveis métodos de produção desses cabos, e aproveito e mostro um pouco dos cabos em si. Tá? Essa linha, praticamente todos os cabos se chamam Silver Dart, é uma linha com características super interessantes de cabos. Eu vou citar algumas, por exemplo, eles todos são feitos com cobre OCC. O que é um cobre OCC? OCC vem de Ono Continuous Cast, que é um método inventado no Instituto de Tecnologia de Chiba, onde a extrusão do cobre é feita de tal forma que ele assume uma estrutura cristalina e longitudinal ao cabo, ou seja, a mesma molécula vai do princípio ao fim do cabo. Obviamente, isso quando isso foi descoberto, isso passou a ser utilizado nos grandes cabos de áudio, porque a condutividade ficou muito mais interessante, ou seja, além de não ter pureza, as estruturas dentro do cobre são cristalinas. Então, todos os cabos dessa linha usam cobre desse tipo. Todo o cobre utilizado na linha Silver Dart, ele passa por um processo de criogenização. É um processo onde você resfria o material a temperaturas. No caso da Zafino, ela usa temperaturas entre menos 186 e menos 196 graus Celsius. Essa temperatura varia de acordo com as ligas que você usa no material, e isso eles fazem com o material ainda cru, ou seja, sem a cobertura, o invólucro de isolamento. Por que isso? Porque praticamente todos os materiais industriais de isolamento, eles são afetados pela criogenização. Então, esse tipo de processo você consegue fazer quando você tem controle de toda a cadeia de produção. Tá? Eles fazem com ele cru. E ainda com ele cru, eles aplicam uma terceira técnica, que é uma limpeza ultrassônica nesse cabo, e durante essa limpeza eles aplicam alta tensão nessa fiação. O resultado disso é que você recebe o cabo basicamente já queimado, que é super interessante, né? Não tem aquele período da vergonha que você precisa esperar o cabo estar queimado. Aqui, por exemplo, nós temos o Interconnect XLR. Tá? Eu vou pegar agora o de força e falar sobre outras características. As características que eu estou falando são comuns à linha e não a um cabo específico. Eu só estou usando os cabos para ilustrar o que eu estou falando. Esse é o cabo de força da linha, é um cabo de 10 AWG, ou seja, ele tem uma bitola considerável. Eu sempre lembro que cabos de força e cabos de caixa precisam de bitola, porque normalmente trabalham com alta corrente, alta demanda de pico de corrente, por isso bitola faz diferença. Esses cabos, além das três características que eu já coloquei, eles têm duas outras que são realmente diferenciais enormes no resultado final. A primeira delas chama-se H-Wound e é um método desenvolvido pela própria Zafino. Na verdade, ela teve que desenvolver maquinário para fazer isso, em que o entrelaçamento da fiação interna é feita numa proporção que ninguém mais consegue fazer. Ou seja, o mercado consegue entrelaçamentos até a ordem de 300 tranças por metro. Tá? Esse entrelaçamento melhora a imunidade a ruídos, essa é a principal função, tá? E resolve algumas questões de skin effect e assim por diante. A Zafino, num cabo como esse, ele faz um entrelaçamento de 16 mil tranças por metro. Ou seja, você sobe de 300 para 16 mil. É uma diferença de mais de 50 vezes, na verdade. Tá? Esse belíssimo cabo é o cabo de força da Zafino. E a segunda técnica muito interessante utilizada nesses cabos, vamos pegar esse aqui, que é o cabo de caixa. É a seguinte: esses cabos têm uma cobertura externa, um dielétrico de grafeno. O que é o grafeno? O grafeno é um material super interessante com algumas características bem diferenciadas. Por exemplo, ele é o material mais duro que existe, ele tem uma dureza aproximadamente 200 vezes a dureza de aço. E ele é um material que você consegue fazer as folhas mais finas existentes. Então você consegue fazer uma folha da espessura de uma molécula. Mas o melhor de tudo é que o grafeno, ele é o melhor condutor existente, nada conduz como o grafeno. Então, esses cabos, além da técnica de 16 mil espiras por metro, um cabo como esse tem 2,5 metros, ele tem 40 mil espiras aqui dentro, e eles ainda recobrem todo esse material com grafeno, tá? O que gera uma blindagem que você pode imaginar da seguinte forma: o sinal sai do teu equipamento A para seguir para o equipamento B,
através de um túnel que passa por outro universo, ou seja, nada do que existe de interferência entra nesse cabo. Qual é o resultado efetivo disso no som? Você tem texturas, você tem timbres, você tem microdinâmica, você tem transientes como em nenhuma outra situação. Então, na verdade, não é que o cabo cria alguma coisa, mas o cabo evita que interferência possam prejudicar todos esses parâmetros. Então, esse aqui é o cabo de caixa, o belíssimo cabo de caixa da Zafino. E eu deixei por último, no vídeo ontem eu comentei sobre o primeiro cabo que eu conheci da Zafino, que muito me impressionou, e é essa belezura. Esse cabo, na verdade, tem tudo que eu já falei de tecnologia, ele tem um pouco mais, ele talvez seja o cabo mais complexo dessa linha top, porque ele ainda agrega nos condutores, além de cobre super puro ACC, ele ainda agrega ouro nessa fiação ACC, que é uma coisa muito difícil de fazer, e um fio sólido de prata no centro dessas tranças. Então ele, na verdade, é um misto de ouro, prata e cobre, e é feito especificamente para interligação de turntables, o conector DIN e os RCA, que é XLR também em terra. Então, a mesma coisa, um cabo como esse tem 16 mil tranças por metro, tem grafeno, é criogenizado, é feita a limpeza ultrassônica e usa o melhor cobre que você pode encontrar no mercado. Outra coisa impressionante desses cabos, e aí eu tenho que citar, é que os preços são imbatíveis. Então, a minha sugestão, conheçam a Zafino. Um abraço para todos.